E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos mais uma vez. Eu sou o professor Júlio Alexandre para mais uma correção do PET. Agora PET 6, semana 1, língua portuguesa. Antes de nós iniciarmos a nossa correção, a explicação da matéria, aquela pergunta que nunca se cala. Você já se inscreveu no nosso canal? Já compartilhou? Ajuda o tio aqui, que o tio ajuda vocês aí. E assim nós vamos vencendo. Vencemos o PET 4, vencemos o PET 5. Agora é hora de vencer o PET 6. Nós vamos ver uma história da mitologia. Vamos fazer uma pequena análise dessa história. Você já conhece a história de Ícaro? Pois muito bem, é sobre ela que nós vamos falar nesse momento. Antes de nós irmos na história, observe esse esquema que nos fala um pouco sobre os elementos da narrativa. Os contos são narrativas que apresentam alguns elementos característicos. Quais elementos são estes? Nós temos numa narrativa os personagens. Personagens são respondidos com a pergunta quem? Quem são os personagens? São as pessoas que participam da ação ou dos fatos, tá certo? Outro elemento da narrativa é o lugar, o espaço, ou seja, onde a ação ou os fatos se aconteceram. Tempo. Tempo é quando os fatos aconteceram. Narrador é quem conta a história, os fatos, e a ação e o enredo é o que acontece na história. Então esses são os elementos. É quem participa, é onde acontece todas as coisas, é quando essas coisas elas acontecem, quem está contando a história e o que de fato acontece na história. Então vamos agora à história de Ícaro. Dédalo construiu o labirinto para Minos, mas depois caiu no desagrado do rei e foi aprisionado em uma torre. Conseguiu fugir da prisão, mas não podia sair da ilha por mar, pois o rei mantinha severa vigilância sobre todos os barcos que partiam e não permitia que nenhuma embarcação zarpasse antes de ser rigorosamente revistada. Minos pode vigiar a terra e o mar, mas não o ar, disse Dédalo. Tentarei esse caminho. Pôs-se então a fabricar asas para ele próprio e para seu jovem filho Ícaro. Quando afinal o trabalho foi terminado, o artista, agitando as asas, viu-se flutuando e equilibrando-se no ar. Em seguida, equipou o filho da mesma maneira e ensinou-o a voar, como a ave ensina o filhote, lançando-o ao ar do elevado ninho. Ícaro, meu filho, disse quando tudo ficou pronto para o voo, recomendo-te que voes a uma altura moderada, pois se voares muito baixo, a umidade emperrará tuas asas. E se voares muito alto, o calor as derreterá. Conserva-te perto de mim e estarás em segurança. Enquanto dava essas instruções e ajustava as asas aos ombros do filho, Dédalo tinha o rosto coberto de lágrimas e suas mãos tremiam. Beijou o menino sem saber que era pela última vez. Depois, elevando-se em suas asas, voou encorajando o filho a fazer o mesmo e olhando para trás a fim de ver como o menino manejava as asas. Deixa eu aproveitar esse momento da leitura porque eu quero recortar aqui uma parte. Olha, beijou o menino sem saber que era pela última vez. Depois vocês vão saber por que eu estou selecionando essa frase. Mas vamos continuar a nossa história. Depois, elevando-se em suas asas, voou, encorajando o filho a fazer o mesmo.
e olhando para trás a fim de ver como o menino manejava as asas. Ao ver os dois voarem, o lavrador parava o trabalho para contemplá-los, e o pastor apoiava-se no cajado, voltando os olhos para o ar atônitos ante o que viam, e julgando que eram deuses aqueles que conseguiam cortar o ar de tal modo. Os dois haviam deixado Samos e Delos à esquerda e Lebintos à direita, quando o rapazinho, exultante com o vôo, começou a abandonar a direção do companheiro e a elevar-se para alcançar o céu. A proximidade do ardente sol amoleceu a cera que prendia as penas e estas desprenderam-se. O jovem agitava os braços, mas já não havia penas para sustentá-lo no ar. Lançando gritos dirigidos ao pai, mergulhou nas águas azuis do mar, que de então para diante recebeu o seu nome. Ícaro, Ícaro, onde estás? Gritou o pai. Afinal, viu as penas flutuando na água e, amargamente lamentando a própria arte, enterrou o corpo e denominou a região Icária, em memória ao filho. Dédalo chegou são e salvo a Cilícia, onde ergueu um templo a Apolo, lá depositando as asas que ofereceu ao Deus. Pois muito bem, nós vamos aqui responder algumas perguntas agora. Vamos lá para o nosso pente. Quais são os personagens da narrativa? Ou seja, quem participa dos fatos ou da história? O Minos, lembra, no iníciozinho, no primeiro parágrafo, fala do Minos. Ele não é um personagem principal, mas ele aparece. Quando o Dédalo faz um labirinto para ele. O rei, o próprio Dédalo, o Ícaro, filho dele, o lavrador e o pastor que aparecem lá na hora que eles estão voando, e aí o lavrador e o pastor avistam aqueles dois voando, tá certo? Então esses são os personagens da narrativa. Quem são os personagens principais? Ou seja, nós podemos ter muitos personagens, mas os principais são poucos, às vezes 1, 2, no máximo 3. No nosso caso, os personagens principais é Dédalo e o seu filho Ícaro. Quem são as personagens secundárias? O rei, Minos, o lavrador e o pastor. Pergunta de número 4. Escreva abaixo a expressão que indica que os fatos acontecem no passado, ou seja, que a história já havia acontecido. Eu tinha até colocado essa expressão, quando diz ali que de então para diante recebeu o seu nome. Mas não, enquanto eu fiz a leitura, eu fazia a leitura com vocês, eu percebi que tem uma expressão que ela é mais explícita. E agora nós vamos colocá-la aqui para vocês. Tá vendo por que aquela hora eu falei assim, gente, vamos pegar essa frase aqui? Ó. Por quê? Beijou o menino sem saber que era pela última vez. Para o narrador saber que aquela era a última vez, significa que os fatos eles já foram acontecidos, eles acontecem no passado. Em que espaço? Espaço é onde acontece a narrativa. Não é somente na ilha, né? Porque eles começam a atravessar o mar. A minha resposta foi a Grécia Antiga. Principalmente para os meninos, as meninas também participam, mas principalmente os meninos que gostam de games. Você já viu os Assassin's Creed? Quando você viu aí o nome das ilhas, Samos, Delos, não te lembrou nada não? Quem jogou esse joguinho já ia matar de cara. Ó, isso está se passando na Grécia. É ou não é? Pois bem. Número 6. A história de Ícaro faz parte da mitologia.
O que você conhece sobre esse tipo de história? Não a história do Ícaro, mas sobre mitologia. Você vai poder colocar aí com as suas palavras. Você faz a pesquisa sobre mitologia e aí você vai responder. Eu coloquei aqui algo bem resumido, algo bem simples, mas que define o que é a mitologia. O termo mitologia pode referir-se tanto ao estudo de mitos como a um conjunto de mitos. Os mitos são geralmente histórias baseadas em tradições e lendas feitas para explicar o universo, a criação do mundo, fenômenos naturais e qualquer outra coisa a que explicações simples não são atribuíveis. Mas nem todos os mitos têm esse propósito explicativo. Em comum, a maioria dos mitos envolvem uma força sobrenatural ou uma divindade, mas alguns são apenas lendas passadas oralmente de geração em geração. Vamos agora à atividade de número 2. Nós vamos fazer agora um esquema do texto que nós lemos, definindo qual é a situação inicial, qual foi a complicação e o conflito, o clímax e o desfecho. Pois bem, a situação inicial, então, você pode colocar até com outras palavras, mas como que começa a história? Está lá o Dédalus e o Ícaro presos, né? Já não presos mais numa torre, mas presos na ilha. Eles escapam da torre, mas eles ainda estão numa ilha. Então essa é a situação inicial. Dédalo e Ícaro, seu filho, escapam da torre onde foram aprisionados pelo rei, mas ainda estão presos na ilha. Qual que é a complicação e o conflito? A complicação e o conflito é que a ilha está muito bem vigiada e nenhum navio sai de lá. Por favor, na hora que vocês estiverem copiando, tirem isso aqui, ó. Nenhum navio sai de lá sem que seja todo revistado. Como não podem sair pelo mar, Dédalo resolve fazer asas para si e para seu filho saírem voando. Qual é o clímax? O clímax da história se dá quando o Ícaro está voando junto com o pai, mas ele desobedece a orientação. O clímax, na verdade, é a hora da queda do Ícaro. Quando ele se aproxima do sol e ele sente o calor do sol nas suas asas e a cera começa a derreter. Então você pode colocar dessa forma. A queda do Ícaro, porque suas asas começam a derreter, ou você pode colocar como eu coloquei ali, quando ele desobedece a orientação paterna e levanta voo indo ao encontro do sol, a cera que havia em suas asas derrete e ele cai. E qual é o desfecho? Como é que a história acaba? Isso é o desfecho. O desfecho é o final. O Ícaro morre com a queda no mar e aquela região passa a ter o nome de... Não é Ícara, não, se não me engano, é Icária o nome da região. Olha lá, ó, Icária, tá certo? Tá errado aqui também. Então você pode corrigir para você não entregar de maneira errada para o seu professor. Olha só, sem dúvida nenhuma, estou tirando aqui essa palavrinha errada. Então, passa a ter o nome de Icária em sua memória. Dédalo consegue fugir para Cilícia e constrói um templo para Apolo, oferecendo a ele as suas asas. Beleza, aí está respondido então as questões, acredito que são só essas mesmo. Nossa, nós temos aqui uma atividade de número 3 que ficou. Pois bem, deixa eu ver o que eu posso fazer por vocês. Ok, rapidinho fiz as respostas aqui. Olha, tava ficando exercício para trás. Ainda bem que eu fui conferir, viu? Depois vou olhar direitinho se não tem mais um. Vou até olhar de uma vez. Não, agora é semana 2. Pois bem, nós temos aqui um texto. Patativa do Assaré é o seu autor. Ele diz assim: Espinho e Fulô.
Cresci entre os campos belos de minha adorada serra, compondo versos singelos brotados da própria terra, inspirado nos primores, nos campos com suas flores, de variados formatos que para mim são obras-primas, sem nunca invejar as rimas dos poetas literatos. Pois bem, qual a finalidade do poema? Ele está contando uma história de vida. Olha, ele cresceu no Campos Belos, ele compunha versos singelos, brotado da própria terra. Está falando de onde veio a inspiração dele. Então ele está contando uma história de vida. Transcreva as palavras que rimam no poema. Belos com singelos, serra com terra, primores com flores, formatos com literatos, obras-primas com rimas. O poema foi escrito por Patativa do Assaré, um escritor da chamada literatura popular. Quais palavras do poema mostram essa perspectiva? Se me pedisse trechos, eu ia até colocar aqui, quando ele diz aqui, sem nunca invejar a rima dos poetas literatos. Aqui ele está querendo dizer que ele é um poeta do povo, que ele é um poeta mais simples, que os seus versos eles são criados, eles são formados de maneira singela, olha só, compondo versos singelos brotados da própria terra. Mas como me pediu ali palavras que deem essa ideia de literatura popular e não trechos do texto, eu peguei o título Espinho e Fulô. Tá certo? Agora sim, bons estudos e até a próxima.